foi fazer um ultrassom abdominal e descobriu que tem um pólipo na vesícula. Aí vem a dúvida, será que eu devo operar? Será que eu não devo operar? É perigoso? Pode virar câncer? E o pior de tudo é que muitas vezes existem muitas opiniões discordantes com relação à indicação cirúrgica ou não. E na maioria das vezes esses pólipos são descobertos por acaso em um exame de rotina. Se você está nessa dúvida também, fica comigo que eu vou te explicar tudo, desde o diagnóstico até se necessita ou não de tratamento. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado justamente aos temas, tanto na cirurgia geral quanto da cirurgia de cabeça e pescoço. Em primeiro lugar, o pólipo de vesícula biliar ocorre na vesícula biliar. E a vesícula biliar, abrindo um pequeno parêntese somente para explicar o que é uma vesícula biliar, observem essas imagens. A vesícula biliar é como se fosse um saquinho, uma bexiga alongada, que no seu interior tem um conteúdo líquido, que é a bile, que ajuda na dissolução e na absorção da gordura. O pólipo é uma carninha que cresce dentro da vesícula, como está mostrando as imagens. Essa carninha ela cresce para dentro da vesícula, nessa parte mais interna da vesícula que nós chamamos de mucosa. Essa carninha que se projeta para dentro, nós denominamos ela de pólipo. E quando o ultrassonografista está fazendo a ultrassonografia, o que ajuda ele a determinar se é um pólipo ou não, é que quando ele pede para o paciente se movimentar e mudar de lado, aquela estrutura ela não se move, diferente do cálculo que está lá dentro da vesícula flutuando. E claro, se o paciente muda de posição, ele também muda de posição. Só que a partir do momento que nós sabemos que aquele paciente tem um pólipo, o pólipo ele pode ser de duas maneiras. E aí nós classificamos ele como um pólipo séssil ou um pólipo pediculado. E prestem atenção nessa informação que ela vai ser importante lá no final quando a gente for falar do tratamento. O pólipo pediculado ele assume essa forma, ou seja, de um pedículo, uma projeção para fora. Já o pólipo séssil, ele assume essa postura achatada, como se ele tivesse agarrado na parede. Consequentemente, se ele está agarrado, nós vamos entender que essa informação é mais importante e um fator de risco que nós vamos ver lá na frente. A partir do momento que nós já sabemos o que é um pólipo, se ele é séssil, se ele é pediculado e que ele ocorre no interior da vesícula, nós temos que classificar esse pólipo. E a nossa classificação desses pólipos são em benignos e malignos. Fique calmo, a maioria deles é benigno. Quando nós falamos de pólipo, eles podem ser tanto benignos quanto malignos. E quando nós falamos de pólipos benignos, eles podem ser não neoplásicos e neoplásicos. Isso, mesmo que o nome seja neoplásico, não quer dizer que é câncer. Está apenas dizendo que houve um crescimento celular. Os pólipos não neoplásicos são aqueles pólipos feitos de colesterol, são pólipos inflamatórios e pólipos que nós chamamos de adenomiomatose, que no geral não tem nenhuma relação com transformação para lesão cancerígena. São pólipos benignos. Já os pólipos benignos neoplásicos, apesar de serem benignos, um em especial, que é o adenoma, tem potencial de transformação maligna no decorrer do tempo. É lógico que a longo prazo. E os malignos, que são aqueles pólipos com características de câncer da vesícula biliar, que assumem, consequentemente, um tamanho muito maior e um padrão de invasão daquela parede da vesícula biliar. E aqui uma pequena parada para pedir que, se esse conteúdo estiver sendo útil para você, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, assim como nos seguir em nossas redes sociais. Vamos voltar ao assunto. Os pólipos, de maneira geral, eles são extremamente comuns em exames de ultrassonografia. Geralmente, em pacientes que realizam ultrassom de rotina sem que o objetivo tenha sido descobrir aquele pólipo, em cerca de 2 a 4,5% dos ultrassons de barriga que são realizados, descobrem algum pólipo dentro da barriga, mas ele não era a causa da queixa, ele foi descoberto por acaso. Mesmo que o paciente tivesse dor no estômago ou dor na barriga que motivou a solicitação do ultrassom. Quando nós falamos de sintomas, a grande maioria dos pólipos não tem sintomas. É apenas uma carnezinha grudada na vesícula que tem um potencial muito baixo de gerar sintomas. Porém,
uma minoria deles pode gerar sintomas. E esses sintomas são exatamente iguais ao sintoma da pedra na vesícula. Porém, tem uma particularidade. Para esse pólipo ele gerar dor, ele precisa estar numa localização propícia para gerar aquela dor. Para que o pólipo gere sintoma de dor, ele tem que estar localizado nessa região da vesícula biliar. Então você veja a vesícula biliar alongada e lá na saída dela, aí onde a seta está mostrando, se um pólipo se localizar nessa localização, quando a vesícula se contrair, ele pode gerar um entupimento e aí sim gerar sintoma de dor. Mas isso nós conseguimos analisar facilmente no ultrassom. E quando nós falamos de dor e sintomas, nós estamos falando de sintomas clássicos de vesícula biliar, que são dores em cólica, ou seja, dor em aperto, em compressão, progressiva, de início súbito, aqui do lado direito, debaixo da costela, que pode até vir para as costas, associada às vômitos. Não confundir com sintomas dispépticos, de má digestão ou de gastrite que muitas vezes o paciente tem associado. O diagnóstico, como eu já havia falado, é através da realização do ultrassom. E o ultrassom, na imensa maioria das vezes, já resolve e já dá o diagnóstico desse pólipo. Quando nós falamos que um pólipo ele tem risco de desenvolver um câncer, consequentemente, é claro que essas pessoas podem ter fatores de risco que associam aquele pólipo ao surgimento de um câncer. E esses fatores de risco é muito importante que nós conheçamos para poder traçar uma conduta mais adequada para cada paciente. Os fatores de risco para câncer de vesícula biliar são aqueles pólipos que têm mais de 1 centímetro, ou seja, mais de 10 milímetros, onde vários estudos associaram o risco de câncer em relação ao seu tamanho, a sua progressão de crescimento, pacientes acima de 50 anos, pacientes que possuem uma doença que nós chamamos de colangite esclerosante primária, ou pacientes que têm um pólipo céssio. Lembra que eu falei do pólipo pediculado e do pólipo céssio, que o pólipo céssio é achatado e que fica agarrado na parede da vesícula? Então, se o paciente tem um pólipo céssio e esse pólipo céssio gera um espessamento da parede da vesícula, nós consideramos isso como um fator de risco para câncer de vesícula biliar. E pacientes que são da etnia indiana. E vem a grande questão: e como a gente trata isso? Tira a vesícula de todo mundo? Aguarda? É disso que nós vamos falar agora. E quando nós falamos do tratamento, vamos estratificar novamente esses pacientes. E essa estratificação nós vamos fazer da seguinte forma: dos pacientes que são sintomáticos, esse é fácil, que tem indicação cirúrgica precisa, dos pacientes sintomáticos e dos pacientes assintomáticos, que não possuem sintomas. Dos pacientes assintomáticos, nós vamos dividir esses pacientes naqueles que têm fatores de risco, naqueles que não têm fatores de risco e naqueles que possuem pólipos maiores do que 2 centímetros. Para pacientes sintomáticos, tem indicação cirúrgica, que é a retirada da vesícula através da cirurgia videolaparoscópica, que são cirurgias que, quando são realizadas com o objetivo de pólipo de vesícula biliar, são cirurgias bem mais tranquilas e com um índice de complicações muito baixo. Quando nós falamos dos pacientes que têm pólipos maiores, aqueles pacientes que têm pólipos a 2 centímetros, geralmente esses pólipos eles têm uma associação muito grande com relação ao câncer de vesícula biliar. E a conduta cirúrgica nesses casos é até mesmo uma conduta cirúrgica diferenciada, onde a extensão da cirurgia é bem maior justamente pelo risco de câncer. Para aqueles pacientes que possuem pólipos acima de 10 milímetros, acima de 1 centímetro, independente dele ter sintoma ou não, existe a indicação cirúrgica. Justamente pelo fato de ser acima de 1 centímetro ter uma associação maior com o desenvolvimento de câncer de vesícula do que os menores. Agora, quando nós falamos de pólipos menores do que 10 milímetros, nós vamos dividir esses pacientes em pacientes que têm fatores de risco e aqueles que não têm fatores de risco. Quando nós falamos dos pacientes que têm fatores de risco, lembra daqueles fatores que eu falei anteriormente? Acima de 50 anos, pólipo céssio com espessamento da parede, etnia indiana, acima de 1 centímetro e aquela doença colangite esclerosante primária, se eles tiverem esses fatores de risco e o pólipo tiver um tamanho entre 6 milímetros e 9 milímetros, esse paciente é um candidato à cirurgia e existe a indicação cirúrgica da retirada da vesícula. Porém, para os pacientes que não querem realizar a cirurgia ou que não podem realizar a cirurgia pelo teto cirúrgico, por não ter condições clínicas de realizar a cirurgia, nós optamos pelo acompanhamento através de ultrassom
realizado a cada 6 meses. E claro, depois de vários ultrassons de 1 a 2 anos, se esse pólipo se mostrar estável, sem padrão de crescimento, e nós consideramos estável aquele pólipo que não cresce mais do que 2 milímetros, aí nós prolongamos esse acompanhamento para cada 1 ano com a realização de ultrassom. Para aqueles pacientes que possuem fatores de risco para câncer de vesícula, mas que o tamanho do seu pólipo é menor do que 6 milímetros, esses são candidatos apenas a observar esses pólipos, através de ultrassom, que será realizado semestralmente a cada 6 meses, e se no período de 2 anos esse pólipo não sofrer nenhum tipo de crescimento, esse acompanhamento passará a ser anual. Para aqueles pacientes que não possuem fatores de risco, aqueles que eu havia citado, se esse paciente tiver um pólipo entre 6 e 9 milímetros, esse paciente é um candidato apenas à observação com a realização de ultrassom semestral, a cada 6 meses. No decorrer de 2 anos, se esse pólipo não demonstrar um crescimento superior a 2 milímetros, esse acompanhamento passa a ser anual. Já para os pacientes assintomáticos que possuem pólipos menores do que 6 milímetros, esse acompanhamento, lógico, vai variar muito do que o seu médico decidir para você, mas esse acompanhamento é realizado a cada ano com ultrassom ou a cada 2 anos com ultrassom. Se demonstrar estabilidade, esse acompanhamento pode ser muito mais prolongado. Espero que tenham gostado. O objetivo desse vídeo é sempre ajudar e tirar suas dúvidas. É feito com muito carinho para vocês. Se esse conteúdo agregou alguma coisa para você, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal e nos seguir em nossas redes sociais, onde nós produzimos conteúdos diários especificamente para lá. Um abraço fraternal em todos vocês. E claro, se tiverem dúvidas, é só perguntar, assim como sugerir temas de novos vídeos.